E eu queria falar com os irmãos, antes dessa leitura bíblica, nessa noite, falar com os irmãos sobre um tema que é relacionado justamente a nós. Tudo na Bíblia é relacionado à nossa igreja, mas é diretamente a isso, a ser igreja. A pergunta dessa noite: o que é ser igreja? Uma pergunta muito simples, que aparentemente parece fácil de ser respondida, mas se eu perguntar, ou se alguém perguntasse a você: o que é ser igreja? O que é uma igreja? Somos uma igreja? Você faz parte de uma igreja? Então, para que a gente possa responder como funciona uma igreja, eu não estou falando em termos burocráticos, eu estou falando em termos de fé, estou falando em termos de comunidade de fé. Nós vamos ler um pouquinho para que a gente possa entender melhor a reflexão dessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e estes foram até ele. Então designou 12 para que estivessem com ele e os enviasse a pregar, e para que tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele designou: Simão, a quem deu o nome de Pedro; Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão; André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que o traiu. Até aí, amados irmãos, amém? Essa é a palavra do Senhor. Quando nós falamos sobre igreja, nós precisamos entender que a igreja ela teve um início aonde? Em Jesus Cristo, amém? Nós precisamos entender que Jesus Cristo é o fundador. Acredito que isso é claro para todo mundo. Jesus fundou a igreja. Jesus funda a igreja no momento que inicia uma nova aliança. Deus já tinha dado, digamos que um modelo de igreja lá atrás, quando ele escolhe o povo de Israel. Ele cria uma nação para ser modelo. Essa nação ela não deveria seguir as práticas das outras nações do mundo. Veja só, Deus pega um povo separado, o que parecia ser mais fácil, pega um povo, esse povo aqui é meu, certo? E Deus abraça aquele povo. E ele diz o seguinte: Deus leva aquele povo para um lugar, coloca em uma terra, coloca eles ali em um lugar e diz: pronto, esse é meu povo, certo? E aí vocês vão fazer dessa forma. Deus dá uma lei para eles entenderem o que é certo, o que é errado, o que deve fazer e o que não deve fazer. É isso aqui, ó. Vocês devem fazer e o que vocês não devem fazer. E aquele povo, eles tinham uma missão, que era ser modelo e pregar, levar Deus às pessoas através do seu testemunho de vida. Tá certo? Então esse já era um modelo, digamos assim, já era ali uma ideia de uma igreja. Passa o tempo, esse povo ele se desvia, esse povo só dá trabalho, e Deus, a gente vai entender pela Bíblia, pelo menos nós, como Igreja Batista, entendemos que a salvação não é exclusivamente de um grupo apenas, que Deus disse: olha, esse aqui é meu e esse não é, certo? Como nós não entendemos dessa forma, embora alguns entendam, aqueles que caminham pela doutrina calvinista, que Deus escolheu uns e rejeitou outros. Nós não entendemos assim, pelo menos eu não, particularmente, não compreendo dessa forma através das Escrituras. Então Deus faz algo diferente. Deus agora faz uma nova aliança com o homem, com as pessoas, e Ele agora não separa um povo assim, ó, vocês aqui para ser modelo para esse povo. Deus separa agora no meio mesmo. Vocês vão estar separados, mas no meio das pessoas. Olha só que interessante. Como assim? Separado e no meio. Vocês vão ser um povo, continuar sendo um povo separado e santo. Só que eu não vou agora fazer o seguinte: todos agora que se convertem ao Senhor Jesus vão para uma determinada terra e vão ficar lá. Não. Você vai ficar no meio das pessoas, vai conviver no meio delas. Mudou agora. O que é que se muda a aliança? Muda alguns aspectos, mas o objetivo ainda é o mesmo, certo? Ainda é demonstrar, é pregar um Deus para as pessoas que precisam entender quem é Deus. Tem pessoas ainda necessitadas, e quando nós falamos de igreja, o que é igreja, o que é essa igreja, por que existe a igreja, um dos propósitos
igreja é a adoração a Deus. A igreja existe justamente para pregar Deus às pessoas, mostrar quem é Deus, mostrar Deus através dos seus milagres, dos seus feitos, da transformação de vida, por exemplo. Quer milagre maior do que uma pessoa que ninguém dá nada por ela, uma pessoa que ela é ruim, que ela só faz o mal e de repente ela conhece Jesus, ela é transformada de uma maneira que ela agora começa a dar testemunho, e você olha e diz: olha, fulano, exatamente esse fulano ali, rapaz, isso era ruim só, isso fazia isso, aquilo, e de repente a pessoa não faz mais. Quer milagre maior do que esse, amados irmãos? Milagre para muitas pessoas é cura apenas, mas a cura do Espírito, esse sim é um grande milagre. Por quê? Porque esse traz salvação. E Jesus Cristo vem ali como Deus, ele traz ali, como diz, o Evangelho, o Novo Testamento, a nova aliança. É uma forma diferente, agora não, é Deus ainda se manifestando no meio de um povo, só que esse povo está no meio de outro povo, não separado agora. Parece complexo, mas se você prestar atenção é uma coisa simples de entender. A igreja não foi retirada, Jesus vai dizer: eu não peço, Jesus faz uma oração pelos discípulos lá em João, e ele diz assim, João registra isso: eu não peço que o Pai os tire do mundo, mas que os livre do mal. Porque vocês vão estar no meio de lobos, que vão querer devorar as ovelhas, é isso mesmo. E vocês vão ter uma grande missão aí, ser diferente, ser um povo separado, ser santo, ser de fato as pessoas olharem e ver você, enxergar eu em vocês. E vocês serão perseguidos, inclusive, por aqueles que não acreditam em mim, por aqueles que têm raiva da minha mensagem, que é uma mensagem de mudança de vida. Porque lá em João 3 vai dizer isso. Porque as trevas, muitos rejeitaram a luz, porque preferiram estar nas trevas, para que as suas más obras não sejam manifestas. Porque aqueles que vêm para a luz, as más obras são manifestas, e aquilo ali precisa deixar. Você não pode mais continuar dessa forma. Precisa haver mudança, amados irmãos. E isso é a igreja de Cristo, certo? Então nós entendemos que a igreja, esse é o modelo que vem de Cristo. A igreja inicia com Cristo. Havia vários discípulos, não tinha só os 12. Mas Jesus, ele faz o seguinte, ele seleciona 12, porque nós entendemos que no modelo de igreja existe um líder, e desse líder ele separa mais um grupo de líderes, e esse grupo de líderes tem uma função de estar ali, dando exemplo, cuidando dos demais do rebanho. Porém, todo rebanho tem uma missão. Qual é a missão? Levar o Evangelho, a palavra do Senhor. E isso não é fácil, essa missão. Não é fácil, amados irmãos. E a palavra do Senhor, muitas vezes, ela não é confortável. Por quê? Porque ela mexe justamente para nos tirar da zona de conforto. Justamente a palavra do Senhor vem, Jesus vai dizer o seguinte: eu não pense que eu vim trazer paz, não. Eu vim trazer espada, eu vim trazer guerra, luta. Porque os inimigos de uma pessoa serão os da própria casa. Porque vai ter pessoas que vão brigar ali dentro da própria casa, não importa se é marido e mulher, se é sogra com nora, se é irmão, se é pai com filho, vai haver briga. Por quê? Jesus estava dizendo isso porque ele sabia que vai ter pessoas que, quando ela aceitar o Evangelho, ela vai ter que fazer uma escolha. Porque vão ter pessoas que vão criticar: tu é crente agora, tu não tem vergonha não. Quando eu digo crente, é o fato de ser cristão. E eu não estou dizendo, e quando eu digo crente, eu não estou levantando placa, bandeira de igreja. Eu estou dizendo uma mudança de vida, de fato. Porque normalmente se menciona isso, porque virou crente e tal. Não, mas é quando você tem uma mudança de vida, você muitas vezes vai ser confrontado e vai ter que quebrar, relacionamentos, inclusive. Relacionamentos. Porque vai ter limites. Agora, certo? Antes eu não era cristão, na minha casa vinha muitos amigos, e a gente sentava, a gente conversava, a gente bebia, a gente tinha muitos assuntos, tudo que era de assunto a gente conversava. Agora já tem um porém, nossos assuntos agora são limitados. Eu já não falo mais sobre certos assuntos. Segundo, para entrar na minha casa agora é diferente, tem regras. Por quê? Eu não bebo mais, então bebida não entra mais na minha casa. Ou então, eu não faço mais isso aqui não entra mais. E aí o que acontece? Pessoas vão olhar para você e vão se chatear.
Alguns vão entender você, outros não. E vão ficar com raiva, e alguns até não vão entender tanto. A casa é sua. Você faz o que quiser, a regra é sua, da sua casa. Mas muito nem falar com você vai falar mais. É isso que Jesus está dizendo. Eu vim trazer a espada, vim trazer conflitos para aqueles que não querem seguir o Evangelho e para aqueles que querem. Quem é que você escolhe? O amigo ou a mim? É uma escolha. A gente vai entender que amados irmãos, para uma igreja, né, e voltando a falar sobre isso, qual é o modelo? Né? Existe, né, Jesus, a gente pega o modelo a partir de Cristo. E a gente vê que Jesus, né, sendo Deus, Jesus veio ser também homem aqui na terra. E Jesus, quando ele tem a característica humana, que ele se torna ali homem também, ele traz um ensinamento muito grande como líder principal. Veja que Jesus, ele começa a orar e ele se torna totalmente submisso a Deus. A gente vai entender pela Bíblia que a Trindade não há submissão, Pai, Filho e Espírito Santo.